Toda vez que alguém faz algum tipo de cagada, claro que ela vai receber uma punição. A não ser que você seja político, claro. E na WWE não é diferente. Muitos superastros às vezes tomam aquelas puniçõezinhas por conta de alguma coisa que eles infringiram nas regras da empresa. E é por isso que hoje eu trago pra vocês 5 atletas da WWE que sofreram punição. Começo nossa lista com o caso mais recente, o do ex-Mr. Money in the Bank Baron Corbin. Como vocês já sabem, de forma resumida, Baron Corbin ganhou a pasta do Money in the Bank deste ano. Essa pasta que dá direito para você disputar o título mundial a hora e o momento que você quiser quanto o atual campeão. E ele tentou realizar esse cash-in, mas acabou falhando contra Jinder Mahal. E depois ainda saiu algumas derrotas para John Cena. E tudo isso se trata de uma punição a Baron Corbin. Ele era para de fato se tornar campeão, mas a WWE mudou de ideia por conta de algumas das suas atitudes que ela não estava gostando, da qual ele estava desrespeitando muita gente na sua rede social do Twitter. Outros relatos apontam que Baron Corbin acabou desrespeitando um veterano do exército que irritou inclusive John Cena. E o mais recente boato apontou que Baron Corbin desrespeitou um dos médicos principais da empresa e por pouco não foi demitido. Quem também tomou punição foi o casal Rusev e Lana, que aqui eu vou considerar como um só. Pra quem não se lembra, em 2015 tivemos uma storyline onde Lana se apaixonou por Dolph Ziggler e com isso traiu Rusev. Naquela mesma época, Rusev também traiu Lana com Summer Rae, e aí rolou aquela rivalidade da Summer Rae do Rusev contra o Ziggler contra a Lana, aquela storyline de novela. Mas acontece que nessa mesma época na vida real, Rusev e Lana anunciaram que estavam casados, o que acabou totalmente com a kayfabe ali de que eles dois estavam realmente um odiando o outro. E tudo bem, passou alguns dias, Rusev e Lana apareceram juntos novamente na WWE, anunciados como casados, e Lana disse para Rusev que não aprontou nada com Ziggler e Rusev disse para Lana que não aprontou nada com Summer Rae, dando a entender, claro, que nenhum dos dois ali fizeram amor com outra pessoa. Mas naquele mesmo show apareceu o Ryback que iria enfrentar Rusev naquela noite. E o Ryback pega o microfone antes do combate e fala que a Lana sim aprontou com o Dolph Ziggler. Aquilo irritou muito Rusev, que foi pra cima de Ryback sem combate nenhum e simplesmente o nocauteou de raiva. Mas depois, quando o Ryback saiu da empresa, ele confirmou que aquilo que ele disse foi os próprios criativos da WWE que mandaram ele dizer para Rusev e Lana, mas sem avisá-los. Essa seria a punição da empresa por Rusev e Lana terem quebrado a kayfabe. Quem também tomou punição foi Jack Swagger. Pra quem não se lembra, no ano de 2013, Jack Swagger estava começando a ganhar um push, já que ele havia se unido ao Zeb Coulter, um dos managers veteranos do exército, e iria disputar inclusive o título mundial contra o até campeão Alberto Del Rio naquela WrestleMania 29. Mas algumas semanas antes foi descoberto que Jack Swagger estava se envolvendo com drogas. E com isso a empresa não poderia mudar o card da WrestleMania, então tiveram que mantê-lo ali disputando o título mundial, porém por conta disso ele perdeu, senão provavelmente ele teria se tornado campeão mundial naquela WrestleMania. Nos meses seguintes ele até participou de uma tag ali com o Cesaro, ele já disputou o título ali contra o Rusev, contra o Del Rio, mas ele simplesmente foi parando de aparecer, às vezes aparecia de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, perdia muitos combates, foi um cara que foi jogado pro main event, perdendo push atrás de push, até que de repente ele inclusive saiu da empresa e hoje é um dos mais esquecidos. E quem também tomou punição foi o nosso querido Drew McIntyre, mas isso na primeira passagem dele na empresa. Drew no começo era uma grande aposta da WWE, já que ele era um superastro gigante, forte e talentoso. Inclusive chegou a ganhar bem simples e fácil o título intercontinental. Haviam planos inclusive de Drew McIntyre enfrentar Undertaker em uma WrestleMania, mas no ano de 2010 ele foi disputar a pasta do Money in the Bank naquela WrestleMania. Acontece que ele era um dos favoritos a ganhar a pasta, inclusive já tinha uma storyline pronta, onde ele conseguiu se classificar depois de um sufoco para disputar essa maleta. Entretanto, algumas semanas antes ele foi visto tendo uma discussão e briga feia com a sua atual mulher na época. E com isso a empresa acabou deixando ele sem vencer a maleta e a pasta foi para Jack Swagger.
O tempo foi passando e Drew McIntyre foi virando um jobber, perdendo o push, inclusive virando até mesmo uma piada. O que salvou ele foi que depois ele foi para outra empresa e lá ele conseguiu conquistar e virar um grande nome, coisa que ele não havia conseguido na WWE até então. Hoje ele voltou pro NXT e já é outro cara, simplesmente hoje quando eu gravo é o atual campeão daquele programa. E claro, para encerrar a lista de hoje nós temos aqui o Roman Reigns. Para quem não se lembra, Roman Reigns conquistou o título mundial pela terceira vez na WrestleMania 32 no ano de 2016. E até então ele estava fazendo um reinado até que interessante, alguns bons combates contra AJ Styles, mas então retorna o ex-campeão Seth Rollins para enfrentar o Roman Reigns. Os planos não eram para exatamente o Seth Rollins vencer o Roman Reigns, muitos dizem que isso ia ficar mais para frente. Mas acontece que o Seth Rollins conseguiu vencer naquela noite o Roman Reigns e limpo. Depois disso, como vocês sabem a história, Dean Ambrose foi e ganhou do Seth Rollins fazendo cash-in. Tiveram um combate no Battleground, onde rolou esse combate triplo deles. E quem foi finalizado foi o Dean Ambrose. Inclusive o Roman Reigns não participou dessa rivalidade porque ele estava suspenso. Logo depois de ele ter perdido para o Seth Rollins, foi anunciado pela WWE que o Roman Reigns estava suspenso por ter ali infringido as regras ali, ou seja, porque utilizou drogas. Depois do tempo foi dito que ele utilizou drogas, muitos pensaram qual tipo de droga era realmente droga, o John Cena confirmou até recentemente numa promo, e aí então o Roman Reigns tomou essa suspensão e aí deixou muitos pensando, se ele perdeu pro Seth Rollins limpo esse título, provavelmente foi punição. E aí muitos na época ficaram nessa dúvida, mas eu acho que se confirmou depois nas semanas seguintes, quando ele retornou, perdeu no Battleground sendo finalizado e depois perdeu limpo para Finn Balor. Na época muitos inclusive disseram que o push dele acabou, que era a nova era, que o Roman Reigns não ia mais existir, que ele ia virar jobber ou ia pro midcard, né? Mas foi uma punição, de fato, ele perdeu o título mundial por essa punição, perdeu pro Finn Balor por essa punição, mas no mês seguinte ganhou o título americano de novo, né? Hoje já tá no topo de novo, mas claro, ele poderia ter ficado mais tempo como campeão mundial se não fosse essa cagada que ele fez. Ele perdeu, mas voltou ao topo porque ele é muito importante para a empresa, senão provavelmente poderia ter sido mais punido ainda. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no canal, não se esqueçam de acessar os sites Wrestling PT, House of Wrestling e WWE em geral na descrição. Um abraço, até a próxima e fui!